Fala aí pessoal do terceiro ano, esperamos que vocês estejam bem e também conseguindo assistir as aulas direitinho e fazendo as atividades durante esses dias aí. Pessoal, estamos chegando aí à nossa terceira semana do ciclo um do segundo bimestre e eu quero deixar também algumas orientações para vocês nessa semana, tá bom? Então, essa semana nós vamos começar o capítulo 4 do livro do caderno 11, tá? São as páginas 77 e 84 do livro de vocês que nós vamos estudar nessa semana, tá legal? Bom, então além de vocês assistirem essa videoaula, eu gostaria que vocês fizessem um breve resumo dela no seu caderno, para como se fosse um mapa mental para ajudar vocês no estudo posterior desse conteúdo aqui de história, que é um conteúdo muito importante, um conteúdo que também tem caído bastante aí em alguns vestibulares, em especial no Enem, tá? Ah, Depois disso, vocês façam uma leitura das páginas 77 a 84 e, por último, façam as atividades lá das páginas 84 a 86. Na quinta, eu posto o gabarito para vocês confirmarem as atividades feitas aí. E aí também espero vocês também no fórum dessa semana. Temos mais um fórum essa semana. Alguns esqueceram, não sei, do fórum essa semana aí passada. E agora teremos mais um fórum aí para vocês participarem. Tá legal, galera? Muito bem. Nós vamos então hoje falar a respeito da Nova República, que é o capítulo 4 de vocês. Não todo ele, mas nós vamos estudar uma parte dele hoje ainda. Qual que é o objetivo nosso aqui? Está tudo descrito aí para vocês nesse slide. Identificar a importância da Constituição de 1988, na garantia de direitos políticos e sociais aos brasileiros e os desafios existentes após sua promulgação para a consolidação da democracia no Brasil. Tá? Analisar os impactos das crises econômicas na sociedade e as medidas governamentais adotadas nas décadas de 80 e 90 para sua solução. Conhecer os novos movimentos sociais e suas demandas, relacionando-os à conjuntura democrática do país. Avaliar também criticamente o contexto de impeachment do presidente Fernando Collor de Mello e o papel da sociedade civil para sua deposição. Alguns desses assuntos nós estaremos nessa aula de hoje, outros na semana que vem. Principais conceitos que a gente vai dar uma olhadinha: redemocratização, né? Governo Sarney, inflação, Constituição de 1988, o governo Collor, os Carapintadas, o governo Itamar Franco e o Plano Real. Nesta aula de hoje a gente vai estudar alguns desses conceitos, como redemocratização, governo Sarney, inflação e Constituição de 1988. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito do governo Sarney, né? Acho que eu já falei um pouquinho no final da aula passada a respeito disso. Na fotografia vocês veem aí o Tancredo, né, Neves, que foi eleito indiretamente, mesmo depois da luta lá pelas diretas, já ainda assim, ao final da ditadura militar, Tancredo Neves vai ser eleito de forma indireta. E na fotografia você vê ele ali, né? Ao fundo à esquerda está o José Sarney, e a vitória de Tancredo Neves foi vista com muita esperança pela população brasileira, até porque ele fazia parte da MDB, na época, né, do PMDB, partido recém-fundado, que era um partido de oposição à ditadura militar. Então alguns tinham muita esperança na posse do Tancredo Neves. Entretanto, ele acaba ficando doente logo depois da sua eleição e no dia da sua posse ele acabou falecendo. Né? Então isso trouxe uma comoção popular muito grande relacionada a ele. Né? Então ela estava marcada ali para 1985, só que de março de 1985, mas acabou em 21 de abril, ele faleceu. O país viveu um momento aí de grande comoção. Eu era muito pequeno na época, eu não lembro muita coisa não, tá? Eu só lembro que meu pai falava que morreu o presidente da República, morreu, né? Então a gente só era bem pequeno na época, nem lembrava muito dessa situação dele aí. Então, o José Sarney, então, seu vice, vai assumir o governo em razão da fatalidade, né, do falecimento no dia 21 de abril do Tancredo Neves. E agora, o ex-líder da Arena, partido de apoio à ditadura civil militar, tornava-se definitivamente presidente da República. Um negócio interessante. O MDB se juntou à Arena no partido PMDB, né, formando o PMDB, e o José Sarney, que era um ex-líder da Arena, ele vai se transformar agora em presidente da República.
Inicialmente, o governo José Sarney teve que enfrentar um problema muito sério. Qual que era o problema sério? A dívida externa brasileira. A dívida externa brasileira era muito grande, aproximadamente 100 bilhões de dólares. Muitas empresas brasileiras não tinham como competir com as estrangeiras no capital internacional. E aí o que, que acontecia? Havia muita compra do produto externo. Então, com isso, cada vez mais a dívida externa e foi aumentando ainda mais. Outro problema era a própria inflação. Né? A inflação era muito alta porque no início do governo Sarney, para vocês terem ideia, gente, em março de 1985, quando assumiu o governo, a inflação era 12% ao mês. Então você calcula na faixa aí de aproximadamente 144, 150% ao ano de inflação. Tá? Hoje nós temos aí na faixa de 3, 4% ao ano. Então, e alguns já acham alta a inflação nesse sentido, nesses níveis. Então, galera, então pense que é uma inflação terrível mesmo. O dinheiro não valia quase nada, passava por muito tempo ele já deixava de valer aquela o dinheiro, né? Então, realmente essa inflação fez com que o governo Sarney enfrentasse um obstáculo muito grande, né? Então, essa inflação aqui, ela acabou movimentando e sendo um dos maiores alvos de José Sarney foi diminuir essa inflação no seu governo. Bom, e essa fotografia aí, gente, ela mostra muito essa estabilidade nos preços dos produtos e como consequência teve o plano cruzado. E as pessoas começam a ir aos supermercados, né, cada vez mais. Nessa fotografia você consegue ver um pouco dessa instabilidade, que o pessoal vai começar a ir ao supermercado em muita quantidade. Por quê? Em março de 1986, a primeira tentativa aqui do José Sarney tentar estabilizar essa inflação foi um plano econômico chamado Plano Cruzado. O Plano Cruzado estabelecia um congelamento do preço e dos salários, né, aluguéis, entre outras coisas, seriam congeladas. Então ele até está colocado ali para vocês o preço de todas as mercadorias, salários, aluguéis, tarifas públicas, passagens dos meios de transporte e câmbio financeiro foram congelados. Tudo foi congelado. Então é algo interessante que foi feito e chamado Plano Cruzado. Inicialmente esse plano teve um sucesso legal, porque a inflação começou a baixar e realmente estava tendo o objetivo, estava sendo alcançado pela equipe, né, financeira de José Sarney. Então é interessante que o plano cruzado rapidamente vai começando a ganhar corpo, porém o congelamento dos preços não acabou funcionando por muito tempo, devido à famosa tática brasileira aqui, que é a especulação, né? E veio logo a inflação disfarçada, que é chamada de ágio. O que aconteceu? Alguns empresários, grandes empresários, eles começam a deixar de entregar produtos nos mercados, fazendo com que acontecesse a famosa um efeito cascata. Aqui que seria o seguinte: você tem menos produto disponível no mercado, então esse preço obrigatoriamente desse produto acaba tendo que aumentar cada vez mais. Então é uma forma sutil de levar os preços dos produtos, já que havia o congelamento de preços, mas agora com o desaparecimento desses produtos das prateleiras, e foi algo realmente interessante de acontecer, o pessoal falou que sumia-se os produtos das prateleiras. Então o que aconteceu? A inflação ela volta a subir, por quê? Porque o preço começa a subir desses produtos que não estavam mais nas prateleiras dos mercados. Foi nesse período aí que começou a surgir, com o congelamento dos preços aí, os fiscais do Sarney. Os fiscais do Sarney brincavam aí, falavam que era só aposentado que não tinha nada que fazer, que ia para o mercado daquela época, ia para vários lugares, aí para os estabelecimentos, para ficar, né, fiscalizando o preço dos produtos. Esses caras, eles fiscalizavam mesmo, verificavam e denunciavam estabelecimentos que estavam aumentando os preços, né? Então, o sucesso do plano cruzado, para muitos inicialmente, muitas pessoas dizem que foi devido à atuação desses caras chamados, ou dessas pessoas, que eram mulheres também chamadas fiscais do Sarney. Bom, mas, como eu disse para vocês, essa foi a estratégia utilizada para que novamente subissem os preços dos produtos
que foi a retirada de alguns produtos das prateleiras, fazendo com que assim, com a falta dos produtos se tornando raros, o aumento do preço. Então assim é que vai haver o que nós chamamos de inflação, né? Então o Parnay vai lançar depois disso o Plano Cruzado 2. Ele vai reajustar os preços, as tarifas, impostos e até os combustíveis, né? Porém, o que, que aconteceu? A população agora dessa vez falou, poxa vida, nós ajudamos tanto lá, até como os fiscais do Sarney, e ela se sentiu traída. E começaram diversos protestos a ocorrer em todos os países e a popularidade de Sarney despencou, foi lá para baixo, né? Com o Plano Cruzado 2. Mais um plano se estabeleceu, o Plano Bresser. A inflação ainda grande, estabelece então o chamado Plano Bresser. E esse era o receituário foi o mesmo, congelamento de preço. E o resultado também, a pessoa já sabia o caminho agora, né? Que era sumir com os produtos. Então, o resultado também se deu em fracasso. Outra coisa interessante do governo José Sarney foi a Constituição de 1988. Essa Constituição ela já estava na pauta desde do processo de redemocratização. Redemocratização, então, saindo da ditadura, entra agora aqui no nosso novo processo de tentar trazer democracia novamente ao Brasil. Então, foi-se exigido uma nova Constituição. A Constituição de 1988, é essa daí, você vê a capa desse documento aí, né? Que é um documento de perfil liberal democrático, e foi fruto realmente de uma intensa discussão entre os diversos setores da sociedade, representado lá pelos deputados, e grande parte de seus avanços ainda não saiu do papel, gente. O que evidencia uma preocupante disparidade entre o universo das leis e a dinâmica real da sociedade. Tem muita coisa que não saiu do papel em relação a essa chamada a Constituição Cidadã. A Assembleia Nacional Constituinte tinha a tarefa de bolar e de fazer a melhor Constituição possível. E o líder da Assembleia nessa época foi Ulisses Guimarães, né? E essa Constituição, então vocês percebem aí, novamente elas ali, acabou repetindo aqui o mesmo slide, né? Da Constituição Cidadã. Uma das coisas importantes a respeito dessa Constituição é ela vai substituir a Constituição de 1964 e da ditadura militar. E aí você vai ver TV, por exemplo, votos vai ser diferenciado, ainda não vai ser permitido o voto para o analfabeto, mas o voto é universal entre aspas, mas o voto ele vai ser estendido a população de uma forma generalizada, a ponto de que nas próximas eleições fosse estabelecido então o voto direto. E isso foi uma corrida tremenda, gente. A corrida aqui essa foi a primeira eleição que eu consegui votar, porque uma das coisas que a Constituição de 1988 estabeleceu foi a mudança da diminuição por 16 anos você poder votar. E eu tinha 16 anos exatamente naquela época. Eu ia fazer 16 anos quando eu fiz o meu título de eleitor em 1989. E aí eu lembro até hoje que foi um movimento muito grande para essa eleição. Não sei se até hoje na história do Brasil nós tivemos tantos candidatos, se não me engano eram 11 ou 12 candidatos à presidência da República do Brasil, e isso foi um debate muito interessante que surgiu entre esses diversos candidatos. O mais popular deles, todo mundo achava que seria eleito, que era o Leonel Brizola, naquela época, foi governador do Rio Grande do Sul e também do estado do Rio de Janeiro, e fez excelentes governos nessas regiões, sendo muito popular nessas duas regiões do Rio de Janeiro e também do Rio Grande do Sul. Ele era gaúcho, mas que depois da ditadura militar se estabeleceu no Rio de Janeiro e foi eleito governador do Rio de Janeiro. E Lula ganha muita força no final, né? E por último surge essa pessoa que vai ser o ganhador da eleição, que é o Fernando Collor de Mello. Ele aparece como naquela figura emblemática de caçador de marajás. Marajás é um termo nordestino lá para aqueles caras que não trabalham nada, ganham, mas não trabalham. Então, seria em busca da luta contra a corrupção, viria esse Fernando Collor de Mello, né, que vai ser eleito. No primeiro turno lá ele vai ser o mais votado, com 28% aproximadamente dos votos. O Lula vai chegar em segundo e os dois vão para o segundo turno. E no segundo turno o Collor de Mello vai ser eleito disparado o presidente da República do Brasil. Bom, mas esse assunto para a gente estudar na próxima aula. Tá legal, gente?
Grande abraço para vocês. Até mais.